Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM, e esse é o nosso podcast OCP, que a gente faz uma entrevista aí com profissionais que fazem parte da nossa comunidade de alunos e mentorados que foram aprovados em uma das provas da certificação do OCP, para falar um pouquinho sobre como que foi essa jornada, como que foram os estudos, quais foram os desafios, quais foram os maiores obstáculos, e hoje eu estou aqui com o Carlos Silva para a gente poder falar um pouquinho como que foi essa trajetória aí para ser aprovado em uma das provas do OCP. Eu quero chamar ele aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Opa, tudo bem, Guilherme? Boa noite, pessoal. Show de bola, meu irmão. Primeiro, um prazer estar falando contigo. Para quem não te conhece ainda, fala aí de qual cidade onde você está falando. Sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Muito bom. Show de bola, Carlos. O objetivo aqui realmente desse bate-papo é a gente poder primeiro te reconhecer, né? E Sim. falar um pouquinho aí, cara, da sua trajetória aí na área de tecnologia, se você já tem experiência com tecnologia, não tem. Vamos falar um pouquinho sobre o Carlos aí nesse início? Conta aí um pouquinho Ah, pra gente. sim, sou profissional da área de tecnologia também, mas nunca mexi com Oracle, né? Sempre fui voltado ali mais para a parte de gestão de serviços, né? O meu Uhum. contato com Oracle foi basicamente quando eu comecei, né? A fazer o treinamento, a mentoria. Esse foi o meu primeiro contato com Oracle, né? De pôr a mão na massa, ver toda a arquitetura e tudo mais, né? Legal. E tem quanto tempo, meu amigo, que você trabalha, na verdade, na área de tecnologia? Você começou na área de TI em que ano? Mais ou menos ali, acho que em 2004, mais ou menos, por aí. Caramba, já tem um bom tempo, né? É, tem um tempinho. Show de bola. E de lá para cá foi sempre mesmo nessa linha mesmo de serviços? Como que foi? Sempre foi basicamente nessa linha de serviços, né? Sempre trabalhei em empresas prestadoras de serviços. Então, Uhum. sempre fui desse lado, né? Nunca cheguei. Comecei, né, basicamente como estagiário na área de tecnologia, né, na parte de suporte, e depois sempre fui mais voltado ali para a área de gestão, né, envolvendo serviços aí. Legal. E vamos lá. Nesses anos que você trabalhou na área de tecnologia, banco de dados sempre foi relevante aí para você, apesar de você não ter trabalhado com Oracle, você nunca teve muito contato com banco de dados. Sempre ouvi indiretamente, né? Porque toda a tecnologia por trás tem o banco de dados ali, né? Então, onde eu trabalhava anteriormente, né? A gente tinha soluções e tudo tinha um banco de dados ali envolvido. Então, de forma indireta, eu estava ali participando, né? Ouvindo o pessoal falar, é problema no banco, a performance do banco caiu, ou precisa melhorar a otimização do banco, porque a aplicação tá ruim, né? Então, De conhecia bola. assim o banco, né? Show de bola. E vamos lá. E de onde que surgiu essa ideia aí, cara, de poder realmente tirar essa certificação? Quando você conheceu os nossos programas, você já gostou realmente dessa área de banco de dados e já quis se especializar? Você já estava realmente no mercado buscando? Como que foi essa ideia, realmente tirar uma certificação OCP? A partir do princípio que eu queria aprender algo novo, né? Eu queria aprender alguma tecnologia relevante, né? Depois disso, eu comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer, né? Aí eu fui visitar o meu passado lá e eu lembrei que no tempo de faculdade, né? Eu tive banco de dados, né? Toda a parte, aquela parte de faculdade, né? Bem por superficial, né? Aí eu falei assim, pô, eu gostava no tempo. Falei, será que eu vou dar uma chance aqui, dar uma flertada com ele para ver se dá match, né? Foi quando eu comecei a pesquisar de novo sobre o banco de dados. Eu falei, pô, acho que dá certo, vou tentar. Tô gostando, acho que tá me atendendo aqui, então vou procurar alguma especialização, né, em banco, né? E aí eu falei assim, Uhum. obviamente eu vou buscar de algum banco que seja o mais relevante, né, para aprender. Legal, legal. Show de bola. Então foi assim que você chegou nos nossos programas? Exatamente. Cheguei pesquisando, né, encontrei seus vídeos da DBLCM, seus vídeos, né? Que E legal. E tava lá, falei, vou procurar o pessoal, que acho que o pessoal tem propriedade aqui para poder ajudar, ensinar, são os Que caras certos. legal. Então, hoje você está meio que numa transição aí de carreira, querendo trabalhar com algo diferente, algo novo, e Sim, escolher o banco de dados realmente para poder realmente buscar essa transição de carreira, né? exatamente. Isso aí, Guilherme. De bola, show de bola. Muito bom, Carlos. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre especificamente, né, como foram os seus estudos, né? Você era um cara, então, que tinha zero de experiência em hora, que você entrou nos nossos programas foi quando, cara? Você entrou na Foi mentoria mais ou direto, né? menos. Eu entrei direto na mentoria. Acho que isso foi finalzinho ali de setembro, lá, finalzinho do mês, virando ali para outubro, né? Basicamente outubro, né? Começo de outubro. Tá, show de bola. Então, em outubro você entrou na mentoria.
E lá, normalmente, quando a gente anda na mentoria, a gente faz um planejamento de estudos, né, cara? Quais são os seus objetivos. E, pô, a gente Sim. sabe o quanto que a certificação ela é importante, principalmente para quem já tem experiência na área de tecnologia. Você já tinha alguma certificação sem ser Oracle, alguma certificação antes? Já, já. Eu fiz algumas certificações voltadas mais à parte de gestão de serviço do IT, o COBIT e ISO, né? Uhum. Tá, que era mais voltado para gestão de serviços mesmo, né? Exato. Tá. E aí, beleza. Como que iniciou esse planejamento ali, né? Foi em início de outubro. E aí, qual que era o seu plano para poder passar aí na primeira prova do OCP? Depois a gente fez um bate-papo lá com o Thiago, né? A gente traçou as metas, né? Aí eu comecei a pegar firme exatamente porque eu já tinha um direcionamento, né? Por enquanto eu estava meio perdido, né? Antes de falar com ele, por onde começar e tudo mais, ele passou todas as orientações aí. Aí eu comecei a planejar o meu dia a dia, né? Falei, bom, eu quero tirar antes do Natal, né? Essa era a minha meta. Então eu comecei a mapear, né, tudo o que eu precisava aprender e quantas horas por dia eu podia me dedicar, né? Como tô sem trabalhar, falei assim, eu tenho bastante tempo agora para poder me dedicar. Então eu separei mais ou menos em 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, né? Então era no mínimo 6 horas, né? Às vezes eu até passava um pouco mais, dependendo do dia ali como é que estava mais agitado, menos agitado. Então eu separei essas 6 horas mínimas aí de estudo durante todo o percurso, né? Tá, então você estava num estudo realmente bem tenso, né? De Sim, como você tinha tempo disponível, você estava estudando em média aí 6 horas por dia. Show de bola. E, cara, para quem realmente não tem muita experiência em Oracle, realmente é isso que a gente aconselha, né, cara? Realmente vai ser mais difícil do que quem, por exemplo, já tem experiência. Quem já trabalha normalmente dá para estudar de 1 a 2 horas por dia, porque está no dia a dia ali. Quem não sim. está no dia a dia, muitas vezes tem que ter um esforço aí um pouco maior. Show de bola. E aí o foco realmente foi a primeira prova da OCP, como você não tinha nenhuma certificação Oracle ainda. Então foi realmente passar na prova 110082 e lá cai os tópicos de administração e de SQL. E aí eu queria te fazer a primeira pergunta. Você chegou a participar de alguma imersão aí da DBOCM? Sim, eu participei de duas. A primeira de SQL e a segunda da parte da administração. Tá, show de bola. Então você fez uma imersão aí basicamente de cada tópico da prova, né? Basicamente, da primeira prova, sim. E, cara, a imersão, como que foi essa experiência aí, cara, de estar 2 dias só focado naquele tema de SQL, por exemplo? Te ajudou muito, cara, a poder tirar as dúvidas sobre a certificação, sobre prática, sobre domínio realmente de como a coisa acontece? Com certeza ajuda muito, né? Porque lá a gente tem não só a teoria, né? Mas a prática do dia a dia, né? Situações reais ali que te remetem, né? Um profissional de DBA que mexe com SQL, toda a parte de administração, e eu acho que foi fundamental, assim, até para reforçar, né, o que já estava estudando, né? E até ver um pouco a mais, porque a imersão também leva um pouco mais longe, né? Então a gente tem um pouco mais de conteúdo e isso ajuda bastante a fortalecer, né? Até pegar também, ficar mais seguro, né? Sim, totalmente. Muito bom. Muito bom, Carlos. E aí, cara, como que foi essa jornada aí, cara? Você já era um cara que já tinha um conhecimento, por exemplo, mesmo não tendo experiência com Oracle, seu nível de SQL era avançado? Como que era? Nada, meu nível de SQL era bem básico, superficial, saber o que é um select, saber o que é uma cláusula, coisas bem superficiais assim do dia a dia, né? Eu não usava muito, mas eu via e ouvia no dia a dia, né? Tá. E aí, cara, vamos lá. A gente sabe o quanto que quem trabalha com banco de dados é importante essa parte de SQL, né? E como que foi ali, cara, com relação aos estudos especificamente, né? Você conseguiu fazer um laboratório prático para cada tópico da prova mesmo? Como que foi? Sim, eu fiz toda a aula, basicamente, eu pegava, né, fazia o laboratório, acho que eu já quebrei minhas máquinas pelo menos acho umas 14 vezes, né, de tanto mexer, resolver, é assim que se aprende, Normal, né? total. Então, toda aula, basicamente, eu terminava, fazia um laboratório e tentava reproduzir aquilo, né? Exatamente para poder até fixar, né? Porque se você só assistir, que nem Netflix, você acaba não aprendendo, né? Você tem que pôr a mão na massa ali e aí que você vai encontrar as dificuldades e as dúvidas, né? E muito bom isso aí que você falou, gente. Anotem isso que o Carlos falou. Muitas pessoas querem estudar como se fosse o Netflix. Eu vou lá e vou assistir. Cara, não quer dizer que você está assistindo alguma coisa que você realmente sabe aquilo.
Muito cuidado com isso. A gente acredita no aprendizado ativo, que é você vê o conceito, entende a teoria e vai aplicar isso na prática. Por quê? Eu tenho até um mentor que ele fala assim, entre o mapa e o terreno, fica com o terreno, né? Então, entre a teoria e a prática, fique com a prática. Muitas vezes você acha que você entendeu ali a teoria e o conceito, só que quando você vai para o campo de batalha e vai testar, você fala assim, caramba, não sabia. Caramba, isso aqui eu estava achando que era uma coisa e é outra. Então, quando a gente coloca a mão na massa, é aí que vem o nível de aprendizado. E, gente, o que que o mercado de tecnologia precisa? De quem sabe executar na prática. Então, não adianta nada você ter passado uma prova de certificação, ver todos os tópicos na teoria, só que se chega no dia a dia, fala assim, beleza, agora eu quero que você faça aqui um inner join aqui entre essas tabelas. Eu quero que você faça, que você recrie essa table space de undo. Chega lá, você trava e não sabe fazer. Eu quero que você aumente os grupos de redu. Cara, se você não souber fazer, para que adianta aquela certificação? E aí que traz esse nível de aprendizado, de você realmente colocar a mão na massa. E a gente acredita exatamente nisso. Cara, onde que vai vir o aprendizado? Quando você realmente coloca a mão na massa. E todos os nossos programas, pessoal, eles são baseados em certificações. A gente foca bastante nas certificações. Só que a gente acredita que a certificação é uma consequência daquilo que você sabe. Então, quanto que você vai tirar uma certificação? Depois você pegou cada tópico da prova e testou isso dentro de um laboratório. Por quê? Você aí, cara, com esse tipo de mentalidade, você realmente vai conseguir estar à frente de 99% das pessoas do mercado. Os melhores profissionais que eu conheço têm um laboratório. Os melhores profissionais que eu conheço, que eu já trabalhei, eles testam as coisas. Eles colocam a mão na massa. E não são aqueles caras simplesmente da teoria, do mundo da imaginação. Não. Aqueles que realmente fazem acontecer. E o Carlos seguiu exatamente isso. Pegou cada tópico da prova e começou a colocar a mão na massa. E, Carlos, vamos lá. Em quanto tempo você conseguiu pegar todos os tópicos da prova ali, cara, e montar o laboratório? Em quantos dias, mais ou menos? Você começou em outubro, né? Em outubro, foi basicamente em outubro, né? Então, eu terminei, eu passei esses 2 meses e meio, basicamente, eu já fui andando cada tópico, eu passava por todos os temas, né, e fazia laboratório. Então, quando eu terminei praticamente todos os módulos ali, eu já tinha laboratório feito e era basicamente fazer os simulados, né, e refazer de novo também os laboratórios ali para poder lembrar de tudo e fixar, né? Eu não deixava para fazer laboratório depois, né? Então, eu sempre e criando os scripts ali que ia fazendo, né? Para deixar montado ali para ir aprendendo lá, lembrar, volta lá, faz. Muito bom. Outra técnica que o Carlos falou aí que é muito importante, gente. Além de fazer, documente. Porque quando você documenta, quando você escreve, quando você tem os scripts, o roteiro, primeiro, aquilo ali serve para você. Uma coisa que eu faço desde 2006, quando eu comecei a trabalhar com o banco de dados Oracle. Todos os clientes que eu passei, todas as atividades, eu sempre montei um roteiro de tudo que eu fiz e guardo, nem que seja um TXT ali. Gente, vocês precisam entender o quanto que isso é importante e relevante para você absorver. E muitas vezes você vai lembrar, eu fiz isso aqui uma vez em tal lugar e tal. Pô, você pode resgatar isso. E esse é um conhecimento que é seu. Esse é um conhecimento que é seu, um conhecimento realmente do que você fez, de como que você estrutura os seus estudos. E aí, automaticamente, quem faz as suas anotações tem um nível de aprendizado muito maior do que quem não faz. Então, gente, entendam que isso é algo fundamental para você realmente conseguir se desenvolver, conseguir absorver ao máximo. Então, tem várias técnicas, né? Primeiro, você lê, depois que você lê, você faz as suas anotações, depois você faz as suas anotações, seus roteiros, você vai lá e pratica, e muitas vezes vai dar problema, vai dar erro. Quando dá problema, é quando você mais aprende. É aquilo que você falou lá no início também, cara. Você montou seu laboratório diversas vezes, cara, isso é muito comum. E o quanto que isso é importante, você ter um ambiente realmente controlado para que você consiga testar, para que você realmente consiga simular o que está acontecendo, né? E ter a tranquilidade de poder errar, errar rápido, errar dentro de um ambiente controlado. E aí, Carlos, vamos lá, depois você revisou todos esses tópicos, fez ali os seus roteiros e tudo mais. Cara, aí depois você foi para, você utilizou a questão dos simulados ali da prova da certificação que nós temos? Pra caramba, eu acho que foram uns 140 questões, né? Acho que pelo menos eu fiz umas 7 vezes, né? A primeira vez eu Ah, fui super mal, assim, né? Eu tava meio confiante, né? Aí eu tomei aquele banho de água fria, assim, falei, caramba, acho que é, a realidade bateu aqui, né? Preciso aprender mais aqui, preciso
ver os pontos de atenção aqui e o que precisava melhorar. E o que que eu fiz? Eu basicamente montei uma planilha com todas as perguntas ali de primeira, segunda de cada resolução, e cada vez que eu ia respondendo, eu ia vendo se eu fui melhorando, né? E o que eu fui melhorando ali, aprendendo, né? Porque basicamente as perguntas ali, todas aquelas resoluções que o Thiago fez são aulas, né? Então você acaba aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então fui fazendo até a hora que eu cheguei e falei assim, bom, tô, estou entendendo bem o ritmo da prova, as questões, como funciona, e não estou decorando pergunta, né? Que o importante para mim não era decorar as perguntas, e sim entender, né? Porque aí a confiança vem. Então, no partir do momento que eu comecei a acertar praticamente 90% dessas 140, eu estava preparado. Eu falei assim, bom, agora é hora de ir. Se 90% já é um volume bom, então eu estou confiante aqui e vou marcar a prova. E fui lá Muito e bom, fiz, né? muito bom. E outra lição aqui, gente, eu tento desconstruir ao máximo por que que algumas pessoas têm resultados e outras não, tá? Mais um ponto que o Carlos falou, ele repetiu bastante. Desde o início lá dos laboratórios, desde as práticas, desde as revisões do simulado, pelo menos umas 7 vezes. Gente, dificilmente você vai ficar bom em algo que você faz pouco. Ninguém fica bom naquilo que faz pouco. E o fato, muitas vezes, às vezes, o cara viu os simulados uma vez, ele acha que vai passar. Cara, não é assim que a coisa funciona. Dificilmente você vai conseguir ter uma absorção com pouca repetição. E o processo de repetição, ele é fundamental para que você consiga absorver algum tipo de conhecimento. Tá? Então, Carlos repetiu isso diversas vezes, de passar simulado, 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 até chegar a um ponto realmente de entender aquilo que estava acontecendo, né, Carlos? E E, vamos lá, cara. Com relação ao inglês da prova, cara, o inglês estava muito difícil ali nos simulados, você já tem um nível de inglês avançado, como que é? não, eu não achei o nível da prova difícil, não. Assim, normalmente para quem acho que é mais do dia a dia da área de tecnologia, já está acostumado com manuais e tudo mais. O meu nível eu considero aí próximo do intermediário, né? No dia a dia, assim, eu já passava alguns e-mails em inglês, às vezes precisava atender um telefone, Uhum. mas as perguntas ali, a formatação ali, depois que você começa a fazer bastante os exercícios ali, fica meio fácil, né, de entender, porque às vezes as perguntas são as mesmas, né? Quais ou qual, né? Então você acaba pegando o jeito ali, até, acho que acredito até quem não conhece, não tem muito familiaridade com o inglês, ali vai começar a pegar, né? Porque as perguntas ali às vezes seguem uma formataçãozinha parecida, né? Total. E aí, Carlos, quanto foi o tempo ali desde o início de outubro até você agendar a prova da certificação, meu amigo? 2 meses e meio, praticamente cravada. Então você começou em outubro, novembro, no início de dezembro que você fez? Na primeira quinzena ali de dezembro, já estava prova marcada. Que legal, que legal. É, cara, para quem realmente está saindo do zero, é um resultado bem atípico. Eu costumo dizer que normalmente 2 meses, 2 meses e meio, talvez para quem já tem experiência, nós tivemos até um caso de um mentorado que tem bastante experiência, que fez a prova em um mês, mas realmente ele já estava com aquilo ali há muitos anos estudando aquele assunto. Para quem pegou aquilo ali do zero, do zero, do zero, 2 meses, 2 meses e meio, realmente é um tempo incrível, cara. Parabéns pelo resultado. E como que foi, cara, o Obrigado. nível ali da prova? Você achou que a prova estava muito difícil? Ó, acho que porque eu estudei bastante, eu achei que ela tava mediana. Tinha algumas questões ali que exigiam um pouco mais de atenção, mas ela estava meio mediana. Não achei tão difícil, né? Tá. Qual que era o tempo que você tinha para fazer essa prova? Ah, o tempo você diz, O tempo da prova total, se eu não me engano, eram cento e acho que vinte era minutos. 120 minutos, isso daí. Show de bola. E qual que foi a sua nota? Acho que foi 72%. Passei com 72% Cara, passou muito dos bem. Que 60, né? legal, que legal. E agora eu queria entender de você, cara. Como que você sente a nível de confiança quando o assunto é administração em SQL de banco de dados Oracle, depois de ter estudado esses 2 meses e meio aí, bem intensos? Com certeza eu me sinto bem mais confiante, né? Porque, como falou, exatamente, você falou, a repetição, né, te traz a segurança ali. E tendo toda a estrutura que vocês dão para ajudar, tirar dúvidas, o aconselhamento, que é importante, né?
Então, isso deixa você muito mais confiante, né? Então, hoje eu me sinto bem mais preparado, né? Para encarar uma vaga de um DBA Júnior, porque o que é de DBA Júnior ali, eu sei que eu estou dominando, né, para fazer. Que legal, que legal. Muito bom, Carlos, muito bom. Cara, muito feliz aí sobre os seus resultados, sobre a sua evolução. Parabéns, cara. Com certeza você sai na frente de muitas pessoas ali com relação a quando você fala de uma vaga de júnior hoje. Os tópicos de administração SQL são tópicos realmente relacionados a júnior, né? E eu queria entender de você, cara, o quanto que a DBOCM te ajudou, cara, nessa conquista. Você acredita que sem a nossa metodologia, sem o nosso material, você acredita que conseguiria ter atingido em 2 meses e meio? Ah, não, impossível. A certeza que eu tinha que eu ia estar patinando, procurando informação em tudo quanto é lugar, de forma descentralizada e desorganizada ainda, né? Então, para mim, com certeza, eu recomendo, né? Isso aí foi fundamental para mim poder atingir essa meta de tirar o certificado. Sem vocês, acredito que 100% eu não teria passado e estaria rodando até hoje procurando algo ali para tentar passar, né? E perdendo tempo. Foi essencial. Cara, que legal. Gente, muitas pessoas muitas vezes não entendem a importância de uma certificação. Eu te falo que até se você não passar numa prova de certificação, você não sai a mesma pessoa. Você aprendeu com certeza só de passar pelo processo de falar assim, eu estudei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, você sai uma pessoa diferente. Então, muitas pessoas ainda têm aquele bloqueio mental de falar assim, cara, eu não preciso de uma certificação, eu já tenho experiência nesse assunto, eu não preciso de passar. Cara, muito cuidado. Isso representa uma falta de humildade. E quem tem essa humildade de falar assim, eu quero passar por esse teste, vai sair de lá outro profissional. Vai sair de lá realmente num outro nível. Tá? Então, eu recomendo sim, cara, que se você já tem experiência, já domina esses assuntos de multi-tenant, do que cai na prova do ACP, seja na primeira ou na segunda, faça a prova de certificação. Se você já tem muita experiência, fala assim, ah, a certificação não é para mim, porque eu já sei fazer, eu sou um cara muito experiente. Cuidado, cara, com certeza você vai aprender muita coisa, muito comando. Eu vejo que todas as pessoas aqui, que inclusive que já têm muita experiência, de muitos anos, atuam sêniors, aprendem muito com a prova. E eu falo, tem muitos sêniors que aprendem com a prova 0,82, inclusive, com a primeira. Por quê? Começa a revisar os fundamentos, começa a revisar conceitos que são importantes e fundamentais. Então, se você tem realmente esse nível de humildade, cara, para conseguir falar assim, eu vou passar por esse processo, pode ter certeza que o seu nível de aprendizado ele é muito grande. E, Carlos, para a gente ir para essa reta final, meu amigo, diz aí, cara, qual que é a sua recomendação para quem está pensando em fazer a prova 10082, a primeira prova do OCP? Pô, pessoal, é dedicação, não tem jeito. O que eu posso dizer é que não é impossível. Que nem eu, sou a prova viva aqui que sai do zero, né? Então, quem também está começando do zero pode chegar lá também, com muito esforço, dedicação. Tem dia que é fácil, tem dia que é mais difícil, mas no final é recompensador e você consegue atingir sua meta, né? Basta você ser uma pessoa determinada ali, não deixar se levar ali por uma queda, né? Porque as quedas tem toda hora, né? O importante é sempre levantar e continuar, né? Muito bom, Carlos, muito bom. Cara, parabéns mais uma vez pelos resultados, cara. Um Obrigado. prazer ter você realmente na nossa comunidade, ter você aí, cara, vendo a sua dedicação, o seu empenho de buscar realmente esse próximo nível. E, cara, que venham as próximas. Com Sim, certeza agora vamos focar bastante na parte estratégica ali de aplicar em vagas. Com certeza agora você está muito mais seguro para isso, para que a gente consiga trazer sua relocação aí para o mercado. E, cara, é só o começo. É só o começo. Acho que assim, poucos têm esse nível de estudo que você entregou, esse nível de dedicação. E, cara, vamos traçar aí os próximos níveis. Parabéns. E obrigado. conta com a gente, inclusive nas próximas imersões agora. A gente vai ter uma imersão agora em janeiro de multitenant. Quero te ver lá Tô lá, para que vou estar lá. você consiga, cara, inclusive já ver níveis mais avançados, começar a subir essa barra de projetos práticos para a gente ir evoluindo cada vez mais. Fechado, meu amigo? Fechado. Valeu, Guilherme. Obrigado, pessoal. Valeu, cara. Um grande abraço e Um até a abração para próxima. vocês. Até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal, muito bom a gente poder ver esse bate-papo leve aqui com o Carlos, mostrando aqui como que foi essa jornada de estudos, realmente mostrando como que foi até ser aprovado em uma das provas da CP.
E fiquem ligados que todas as semanas a gente tem feito podcast aqui trazendo casos reais, pessoas reais, que estão saindo do zero, que já têm experiência, que estão tirando certificação de diversos casos, seja novo, seja mais velho, enfim, que estão realmente tendo resultados e sendo aprovados na prova da certificação, tá? Lembrando, gente, que essa experiência fica disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.